Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje, a pedido de um dos inscritos no nosso canal, é falar a respeito das raquetes para quem bate esquerda com duas mãos. Recentemente nós fizemos um vídeo sobre quem bate esquerda com uma mão e hoje nós vamos falar das raquetes para quem bate esquerda com duas mãos. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico sobre equipamentos de tênis, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Eu posso te atender e ajudar você na escolha de equipamentos, tá? Também quero convidar você a dar uma olhada aqui embaixo nos botões Seja Membro, caso você queira participar desse canal com alguns privilégios, e também o botão Valeu, que é o botão que você pode acionar quando em algum momento você quiser ajudar esse canal, se em algum momento também esse canal ajudou você na prática do seu esporte, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje, nós fizemos há poucos dias atrás um vídeo falando das raquetes para quem bate esquerda de uma mão e um dos inscritos do nosso canal falou, Prestige, faz uma também para quem bate esquerda com duas mãos. Então hoje nós vamos apresentar para você algumas diretrizes para você escolher uma raquete que te ajude a bater esquerda de duas mãos. E eu tenho que começar dizendo para você que hoje em dia a grande maioria, principalmente dos juvenis, do pessoal que está começando e do pessoal mais recente no tênis, todo mundo está batendo esquerda de duas mãos, tá? Então hoje você vê jogadores usando os tipos mais diversos de raquetes batendo esquerda com duas mãos. Mas se você prestar atenção, principalmente quando você vai assistir os jogos dos profissionais, você vai perceber que aqueles jogadores que usam raquetes, por exemplo, com cabeças menores, com pesos muito elevados, são jogadores antigos. Por exemplo, Novak Djokovic usa uma raquete Pro Stock com cabeça 95 e bastante pesada e bate esquerda de duas mãos. E aí você diz, mas então 95 é boa. Não, funciona para ele. Por quê? Porque ele vem jogando com esse tamanho de cabeça a carreira toda. Hoje em dia o pessoal que começa a jogar, ou o pessoal que já está jogando juvenil, chegando nos níveis mais avançados, esse pessoal não usa mais raquetes com cabeças pequenas, tá? Então hoje em dia você vai encontrar poucos jogadores, principalmente dos mais novos e mesmo dos mais recentes e que têm subido no ranking na ATP, você não vai quase encontrar nenhum usando cabeças pequenas, né? O Djokovic que eu usei é uma exceção, porque é um jogador que já vem jogando há muitos anos. Se você pegar os mais novos, eles não usam esse tipo de raquete, tá? Então você vai encontrar, vou fazer menção, por exemplo, aqui de dois jogadores que estão ali muito próximo do Djokovic, nesse momento no ranking, né, que são o Carlos Alcaraz, usa uma raquete de cabeça 98, bem maior do que a do Djokovic. O Jannik Sinner usa uma cabeça 100 polegadas, também maior, até maior do que a do próprio Alcaraz, tá? E batem esquerda de duas mãos, né? E aí você pode pegar uma quantidade imensa, eles vão sempre usar nessa faixa 98 a 100, né? Quase você não vai encontrar mais ninguém usando raquetes com cabeças menores, né? Até pouco tempo atrás você encontrava, por exemplo, o Marin Cilic usava uma cabeça 93, mas já não usa mais, né? Quer dizer, já passou para uma de cabeça maior. Então você tem essa realidade que na esquerda de duas mãos ainda existe gente batendo com raquetes muito diferentes. Mas eu vou passar para você algumas diretrizes, algumas sugestões práticas para você escolher uma raquete se você bate esquerda de duas mãos, tá? Primeira coisa é a cabeça maior do que quem bate esquerda com uma mão. Então é ali na faixa de 98 a 100, 102, né?
até 104, por exemplo, Serena Williams usou a vida toda uma de 102, de 104, né? A irmã dela também usava mais ou menos o mesmo tipo. Então, são raquetes com cabeças maiores. Por quê? Porque é mais necessário para quem bate esquerda de duas mãos ter maior alcance do que ter a estabilidade que uma cabeça pequena dá, que normalmente tem peso maior, né, e é mais voltada para controle. E por que eu digo isso? Porque a estabilidade que a pessoa tem ao bater esquerda com duas mãos é muito maior do que quem bate com uma. Ele está segurando com duas mãos e, portanto, ele tem maior estabilidade na hora da batida. Então, ele não precisa de uma raquete de cabeça tão pequena, com peso tão mais elevado, para ter essa estabilidade. A própria atitude de bater com duas mãos aumenta a estabilidade da batida. Então, a cabeça maior favorece o quê? O alcance da bola. Porque quando você bate com duas mãos, você não vai ter o mesmo alcance de quem bate com uma mão. Né? Então você precisa de maior alcance, cabeça maior para melhorar o alcance, enquanto a estabilidade vem mais das duas mãos na raquete do que propriamente do peso, do tamanho da cabeça. Tá? Então esse é o primeiro item, a primeira coisa que você deve levar em conta. Pode ser o tamanho 98, 99, 100, 102, não importa, mas são raquetes que te dão esse alcance maior. Tá? Esse é o primeiro item. Outro item, o BIM, a largura da raquete. Como você vai bater esquerda de duas mãos e como você vai bater com uma raquete de cabeça maior, você precisa de um BIM um pouquinho mais largo, porque a cabeça maior também não pode perder tanto em estabilidade. Então você usa um BIM um pouco mais largo para que você possa ter uma melhor potência quando você vai bater a esquerda de duas mãos. Tá? Então, diferente do que acontece com quem bate esquerda de uma mão, que normalmente privilegia o BIM mais estreito, você pode usar um BIM um pouco mais largo, né? E essa é a característica da maioria das raquetes que o pessoal usa hoje em dia para bater esquerda de duas mãos. O BIM é um pouquinho mais largo, até para você ter maior potência na batida com as duas mãos. Tá? Sobre o padrão de cordas, acontece com a raquete para duas mãos, para a esquerda de duas mãos, a mesma coisa que acontece com a raquete para a esquerda de uma mão. Ou seja, você pode escolher uma raquete com padrão mais aberto se você quiser priorizar o spin. Então você pode ter uma raquete, por exemplo, uma raquete com cabeça 100 e um padrão de 16 por 19 que vai te favorecer a batida com spin, tá? Você pode também fazer a opção, não, eu já bato esquerda com duas mãos, mas eu tenho que lembrar que o jogo não é só a esquerda, eu também bato direita, né? E a direita é com uma mão só. Então como é que eu vou fazer? Ah, não, eu preciso de mais controle, eu preciso de angulação nas bolas. Eu posso usar uma cabeça maior com um padrão de cordas um pouco mais fechado. 16 por 20, 18 por 20, você pode usar com maior facilidade de direcionamento, de angulação das bolas, né, com um padrão de cordas mais fechado, mesmo sendo uma cabeça maior, mesmo tendo um BIM um pouco mais largo. Tá? Então o padrão de cordas pode ser mais aberto, se você quiser priorizar o spin, ou pode ser mais fechado, se você quiser priorizar o controle e principalmente a angulação dos golpes. Lembrando que você vai bater à direita também, não é só a esquerda, né? Você não bate o tempo todo só a esquerda, né? É raro você ver alguém que fuja da direita para bater a esquerda. A esquerda é muito mais o golpe que a gente tem que desenvolver para se defender ou para eventualmente atacar do que a direita. A direita naturalmente é o golpe que você usa mais para ataque. Então, no caso do padrão de cordas, pode ser mais fechado, pode ser mais aberto. Depende daquilo que você quer priorizar. Outro detalhe é a questão do peso. Se na esquerda de uma mão você precisa de um peso um pouco mais elevado para aumentar a estabilidade, no caso da esquerda de duas mãos, você não precisa de um peso tão alto. Você pode usar um peso médio porque a estabilidade vem justamente de você bater a esquerda com as duas mãos. Ela é uma batida mais estável do que quem bate com uma mão só. Então aí você pode usar um peso um pouco mais baixo, o que favorece você fazer
o movimento da batida, ou seja, ela fica mais rápida, né? E você não precisa de uma estabilidade tão alta, porque você tem maior estabilidade com duas mãos na raquete, tá? Então o peso não é aquele que a gente falou quando explicou aqui a esquerda de duas mãos. Na esquerda de duas mãos, você deve usar o peso máximo possível para ter a estabilidade máxima possível na sua batida de esquerda. Na batida de esquerda com duas mãos, você não precisa de todo esse peso, porque você vai ter maior estabilidade segurando com duas mãos, tá? Então o peso pode ser um pouco mais baixo, um peso médio, eu diria, tá? E finalmente, e aí sim, exatamente como acontece com a batida de uma mão, você precisa de um equilíbrio mais voltado para o cabo, para você ter uma boa manuseabilidade. Aí tanto faz se você bate esquerda com uma mão ou bate esquerda com duas mãos, você precisa dessa manuseabilidade para fazer com que o seu golpe seja rápido e dê potência na batida, tá? E dê controle também na batida. Então a manuseabilidade é imprescindível. Então o balanço, né, o equilíbrio deve ser um pouco mais voltado para o cabo, para que você tenha essa manuseabilidade, tá? Existem exceções para isso? Claro que existe, tá? Então, por exemplo, essa raquete aqui é uma Wilson Ultra Pro Stock de primeira geração, uma raquete que inclusive tem aqui no nosso canal, tem o review dela. Essa é uma Pro Stock, ela tem uma cabeça 100, 16 por 19, mas ela tem uma estabilidade espetacular por ser uma Pro Stock. Então ela tem um peso bem mais baixo e eu consigo jogar muito facilmente com ela com esquerda de uma mão. Mas por quê? Por causa das características específicas dessa raquete. É uma Pro Stock com uma estabilidade que se fosse uma retail não teria, né? Então eu consigo jogar com ela, batendo esquerda com uma mão, né? Obviamente que quem vai bater esquerda com duas mãos também jogaria sem grande dificuldade, mas essa é uma exceção, tá? Dificilmente você vai encontrar alguém que vai procurar raquetes com cabeças grandes, com cabeças maiores, para bater esquerda de uma mão. Para a esquerda de duas mãos, ela funciona maravilhosamente bem e tem uma estabilidade muito superior àquela que você tem em qualquer raquete retail, tá? Mas isso é uma exceção, tá? Então, essas são as características que você deve procurar em uma raquete se você é um backhand de duas mãos, tá? Cabeças maiores, entre 98, 100, 102, bem mais largo para dar um pouco mais de potência. Padrão de cordas, você escolhe se quer mais spin, mais aberto, se você quer mais angulação, mais controle, um padrão mais fechado. O peso pode ser um peso médio, não precisa ser tão elevado, porque ela já tem a estabilidade da sua batida com duas mãos. E o equilíbrio voltado para o cabo, para que você tenha boa manuseabilidade, tá? E como aconteceu quando a gente falou das raquetes para a esquerda de uma mão, você vai dizer, ih, Prestige, mas tem um monte de raquete que se encaixa nisso. Pois é, exatamente. Você pode escolher uma delas, você pode descobrir aquela que funciona para o seu jogo. Se você tiver dificuldade para isso, manda uma mensagem para o Prestige, ele pode te ajudar a escolher a raquete certa para o seu jogo, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.